falar então sobre o propósito de Deus para os jovens e como que a gente pode responder esse chamado com fé, coragem e atitude. Deus tem algo único para cada um de nós. Então quem vai participar com a gente agora é a Bruna, também está aqui a Elisa e o Luiz Felipe, que são da paróquia do Sagrado... Puríssimo Coração. Do Puríssimo Coração, isso, de Guaratinguetá. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Uma alegria ter vocês aqui com a gente nessa sexta-feira, dia de Santo Antônio. Feriado em Guará, não é isso? Isso. Feriado em Guará, por isso que eles estão aqui logo cedo, senão estariam na escola. Acordaram cedo, né? Para participar aqui com a gente. Muito bom. Olha só, a gente vai fazer uma dinâmica, então, para vocês responderem algumas perguntas. E a gente tem aqui 4 envelopes, tem por número e também por cor. 5 envelopes, perdão. Vamos começar então pela Bruna, pode ser? Uhum. Tem só pergunta difícil. Olha. Vamos lá, Bruna. Pode ser o verde. O verde, deixa eu ver, vamos lá. Vai abrir? Deixa eu ler, posso ler para você a pergunta? Queria até que você já falasse ainda pra gente, estava perguntando, né, se todos já estão crismados, como é que tá? Então, eu entrei na Crisma esse ano. Que bacana. Eu vou crismar ano que vem. Em abril, que e bacana. é um ano de preparação? Isso, na paróquia é um ano. Começa no comecinho do ano e vai até o final. Eu entrei em março e vou formar em abril de 2026, né? Ah, muito bem. Eu já crismei no mês passado. Foi no mês passado e comecei ano passado em abril. Que bacana. E eu fui crismado em dezembro de 2024 também, né? Entrei no começo do ano e fui crismado no final. Recente. E são crismados, participam ativamente da paróquia? Isso. Grupos jovens. Exatamente. Que bacana. Não pode ser um sacramento de despedida, né? Isso. Porque Exatamente. muitos jovens depois Da crisma. desaparecem. E vocês, ó, Exatamente. perseverança na inicial, fé. né? Exatamente, é o É pontapé o inicial. início. Olha, falou muito bem. Pontapé inicial. Incentivando todos a participarem. Vamos lá então, Bruna, para a nossa dinâmica, para a pergunta. Quais são os maiores desafios para um jovem viver a fé hoje e como superá-los? Eu acho que um dos maiores desafios, eu acho que é a questão das redes sociais, né? Que elas, querendo ou não, elas nos ajudam, né? Muitas coisas. Antes, eu fico pensando, por exemplo, sei lá, minha avó, que não tinha onde pesquisar, tinha que ir na biblioteca para pesquisar as coisas, tudo. Mas, ao mesmo tempo, elas nos influenciam, às vezes, as coisas negativas. É muita coisa, né? É muito fácil acessar as coisas e ver qualquer tipo de coisa, então também é meio perigoso. E eu acho que as famílias sempre têm que estar atentas, né, ao que os jovens estão pesquisando, estão vendo nas redes sociais, porque eu acho que elas podem influenciar para um lado não tão bom, né? Um lado negativo, um lado da comparação, da inveja, que, né, querendo ou não, somos humanos, mas certas coisas nos tendenciam a, né? E muitas vezes roubam a nossa atenção, né? Verdade. A gente deixa de fazer muita coisa, muitas vezes, por causa da rede social. Desvia o nosso Isso. foco do que é realmente importante, né? A gente parece que fica mais fútil, né? Fica mais acrítico, então... Acho que é isso. Olha, muito bacana uma jovem falando isso aqui. Então, tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio e também dos pais, né? Os pais, Com então, têm que certeza. ficar ali de olho, porque é importante, né? Exatamente. Muito Exatamente, e a importância de dedicar sempre um tempo a Deus, né? A gente passa muito tempo no celular, em rede social, navegando, passa um vídeo, vem outro, e o tempo para Deus, que é o essencial da nossa vida. Então a importância de manter essa consciência clara. Dedicamos um tempo, claro, para se atualizar, porque hoje o mundo está ali, né? Mas também dedicar um tempo para Deus, porque a nossa fé, ela não é vivida no sofá, em casa, de braços cruzados, e sim é vivida na comunidade, na companhia do nosso irmão, da nossa irmã que professa a mesma fé. A importância de manter esse equilíbrio no mundo digital. Muito bem, parabéns pela resposta. Gostei. E pela consciência também, né? Exatamente. Olha que todos os jovens têm essa consciência. Vamos lá, então, agora com a Elisa. Eu vou querer o roxo. O roxo. Vamos lá. Vamos lá. Como a juventude pode fazer a diferença no mundo através da vivência da fé?
Eu acho que nós jovens, a gente tem muita alegria, a gente tem muita força de vontade para fazer as coisas, né? Infelizmente, com o mundo de hoje em dia, as redes sociais acabam tirando isso da gente, mas todos nós jovens temos isso para espalhar para o mundo, né? E eu acho que participando sempre da igreja, que nem a gente que crismou, né? A gente tem que continuar, né, seguindo nisso, estando participando da igreja. E que nem o Papa falou, ele disse que a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar na vinha de Jesus. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Tá sempre participando de tudo. Com certeza. Aí, ó, já com os ensinamentos do Papa Leão XIV. É o muito Papa bom. Leão, né? É, Papa Leão. Olha, já tá tendo, tá? Muito bom. E vocês lá na paróquia, que atividades que vocês fazem também? Então, Então, a gente está até agora, porque a gente já participou de grupos de jovens e a nossa paróquia, a gente está dando agora o pontapé inicial para ter o da nossa paróquia. Porque a nossa paróquia tem muitos jovens, mas como às vezes acabou a crisma, às vezes acabam se dispersando. E eu também, depois que acabou a crisma, eu fiquei nessa dúvida, e agora? E acho que Deus me deu um chamado de estar iniciando, de estar dando essa ideia. Então o pessoal lá da paróquia, do Ministério da Palavra, as catequistas, a gente adotou, a gente acolheu essa ideia para estar criando esse grupo. Então a gente está na missão aí de trazer os jovens, até que estão sendo crismados e os que já foram, para estarem fazendo esse grupo e manterem mais próximos de Deus. Já tem o nome do grupo sempre. ou ainda não? Ainda não, mas estamos no Muito caminho. bacana. Luiz, então escolhe um envelope. Pode ser um amarelo. O amarelo. Muito bem. E a nossa irmã tocou num tema muito importante e caro para a nossa juventude, que é o tema da alegria, né? Onde há jovem, sempre há alegria. Então, que essa alegria que vem do Evangelho possa ecoar e contagiar toda a sua paróquia, tá bom? Parabéns Luiz, pela resposta. Vamos lá. Você acredita que Deus tem um propósito único para a sua vida? Eu acredito sim, e tanto quanto que Ele tem um plano para cada um de nós, né? E eu acho que esse propósito a gente vai aprendendo e sabendo o que Ele tem pra gente, estando mais próximo de Deus, buscando conselhos de pessoas mais maduras na fé. E com isso a gente vai se aproximando e Deus vai aos poucos mostrando pra gente o que a gente veio fazer nesse mundo, né? A nossa missão aqui. Então cada um recebe o seu chamado, a sua vocação, e a gente sempre estando próximo, a gente pode também chamar às vezes outras pessoas que ainda não tiveram essa revelação e podemos ajudar elas a terem essa visão, que Deus falar com elas, de mostrarem para elas a missão delas aqui nessa terra, que é importantíssima, né? E às vezes a missão de algum, às vezes é ajudar o outro. Então é isso, acredito que Deus tem muitos planos preparados para todos nós. Muito bom, né? Que maravilha, e ter Deus na sua vida como um amigo, né? Isso. Não viemos a este mundo a passeio, né? Temos uma missão real e concreta para a gente poder realizar aqui, e que bom que cada um já tem, digamos assim, na cabeça, no coração, a missão na qual você é chamado a desempenhar aqui neste mundo. Eu fui chamado à vida religiosa, sacerdotal, cada um foi chamado para alguma coisa. Não sei se eu estou diante de um futuro padre ou de um futuro pai de família, irmãs religiosas. O importante é abraçar a missão, a vocação que Deus apontou para cada um. E vocês estão justamente, né, num período de descoberta, de saber, né, qual caminho seguir, como é que vai ser encaminhado aí o futuro. Eu tenho uma frase muito pra mim, assim, nessa questão. A gente até estava conversando antes, eu queria muito essa pergunta da vocação, gente. Mas uma frase que eu levo pra vida, assim, é que Deus não coloca um sonho no nosso coração que a gente não possa realizar, né? Uma frase que eu levo pra mim. E qual o seu sonho? Vamos lá. Então, o que eu acho que é o meu chamado, né, minha vocação, é a questão com as crianças. Eu tenho vontade de fazer psicologia, ser psicóloga infantil. Que maravilha, olha só, pensando no outro, né? Sim. No cuidado com o próximo. Eu e a Elisa, a gente estuda no Colégio do Carmo, não sei se vocês conhecem. Muito bem. E lá tem um grupo, né, Juventude Missionária Salesiana, que é um projeto dos salesianos, das salesianas. E a gente tem muito isso de pensar no próximo, ajudar o próximo. Então, julho, a gente tira uma semana ali das férias, né? A gente, esse ano, a gente vai pra... Quiririm. Quiririm, isso, que é distrito de Taubaté, isso.
E a gente vai para um bairro mais carente, assim, uma comunidade, né? A gente fica uma semana lá fazendo trabalho voluntário, brincando com as crianças, conhecendo as famílias. A gente vai nas casas das famílias para aspergir água benta, rezar, conhecer, sabe? Então é um projeto bem social, assim, bem... E a gente recebe muito mais do que a gente oferece, né? Então, que maravilha, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E perseverança, tá bom? Felicidades para vocês. Deus os abençoe e perseverança na vida de fé na paróquia de vocês. E quem sabe um dia, né, eu posso ir lá visitá-los. Vocês estão convidados. Com alegria, claro, Obrigada. claro. Felicidade. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Então, a gente fica muito feliz com a participação. Muito bem.